E como o professor Hernani citou, que eu falei durante a manhã, que o jornalista às vezes é superficial, o jornalista às vezes sim é raso, mas eu queria dizer o conceito que às vezes a academia tem do jornalista. E o jornalista, na verdade, ele tem uma função social, que na verdade ele é um contador de histórias, e na verdade ele deve estar fazendo essa ponte entre o doutor e o seu Zé. E é por isso que a gente às vezes parece ser raso, porque a gente tem que aprender a falar o que vocês falam na linguagem do seu Zé. Então talvez vai ser dessa forma que eu vou falar o dever de casa que eu não fiz direito durante a manhã. Eu participei como ouvinte, na verdade, mesmo porque eu não tenho uma bagagem de conhecimento das pessoas que estavam lá, e fiquei muito grato a isso, gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade. E disso eu tirei duas conclusões, talvez muito rasas, assim. A primeira foi talvez a mesa que eu mediei, que simbolizou um pouco tudo que eu fui, foi que ficou claro que houve um embate, um não consenso entre o que aconteceu em Mariana, se foi um crime ou se a gente ainda não pode dizer que foi um crime. Isso para mim ficou claro durante todos os 2 dias, mas ao mesmo tempo tem um consenso, que para mim foi bem claro, assim, e não fazendo juízo de valor, eu acho que todo mundo achou por bem, que é a questão do poder público no meio dessa história. E 2 pontos para mim ficaram, que eu peguei das conversas, das mesas que eu escutei. Um é como que as estruturas governamentais estão viciadas e sucateadas. Então aí eu vou pincelar um pouco a fala do professor Paulo, quando ele levantou os dados totalmente errados e incompletos que a FEAM disponibiliza para a população, o IBAMA, algumas informações erradas, a Secretaria de Meio Ambiente sucateada em greve com salários que não são atraentes para os novos profissionais, e o próprio DNPM, que veio aqui e fez uma explanação corajosa de mostrar que eles não têm capacidade técnica de cumprir o trabalho deles por estarem sucateados. O outro ponto que eu achei como consenso é que, para mim, ficou um consenso que a legislação ela existe, ela é ampla, mas a lógica no país é usá-la para não cumpri-la. Isso está muito claro, e aí vem um pouco a lógica que o professor Luiz falou sobre como os relatórios de impacto são construídos e de forma rasa, com o intuito lá na frente de tentar burlar essa lei. A questão das audiências públicas e o formato de conselhos paritários, como o professor André mostrou, que são teoricamente populares, a gente sabe que não é. A questão dos TACs como uma manobra para não se cumprir a lei e as multas e as penas que deveriam ser cumpridas, e alguns acordos de cúpula sindical que também não reflete o que o trabalhador fala. E aqui eu queria só fazer um adendo na palavra de uma companheira que também estava como ouvinte, que é a Juliana Xavier, que é advogada do coletivo Margarida Alves, que ela fez um questionamento que todas as instâncias de poder foram questionadas nesses 2 dias, menos uma, que é o judiciário. E aí eu deixo a pergunta que ela deixou para a gente. Quem controla o judiciário? Que deveria estar defendendo os direitos dessas pessoas. Então, para mim, a reflexão que ficou, e eu acho que me motiva a pensar nisso como sociedade, a gente passar a controlar isso. E falando em direitos, teve uma fala de alguém, eu não vou lembrar de quem, que questionou como é falha, e todo o processo aí da engenharia é falha ao comunicar as técnicas, os riscos, os relatórios, as próprias leis e as regulações. E aí aí foi quando toca, dentro desses 2 dias, tocou no que é a nossa luta. E aí eu vou pedir licença um pouco para quebrar o protocolo, que na verdade eu deveria estar fazendo um dever de casa, mas eu acho que eu deveria, se eu não trazer para dentro dessa discussão o direito à comunicação e trazer o sujeito para dentro dessa discussão, eu vou estar sendo omisso com a minha função dentro do coletivo que eu represento e também dos 2 dias que foram trabalho. Então eu queria só, se pudesse, rapidinho. A gente, quando fala de direito à comunicação, a gente está, vou tentar ser breve, que a gente luta contra isso, e a gente, lá em Mariana, quando a gente está trabalhando com essas pessoas, a gente detectou esse problema, que é
a clara violação do direito à comunicação dos atingidos e a falta de equidade entre os atores da tragédia que aconteceu. Se a gente for pensar os atores da tragédia, existem 3 atores. São a empresa, o poder público e os atingidos. E quando a gente pensa em comunicação, se a gente for fazer uma leitura baixa, existe, se a gente for pensar a estrutura de comunicação desses 3 atores. Quando a gente pensa no poder público, aí eu falo governo federal, governo dos estados, prefeituras, todas elas têm um grupo de assessoria de comunicação institucional, onde eles têm profissionais qualificados para isso, profissionais treinados para isso, departamentos treinados para várias situações e dinheiro de publicidade. Quando a gente pensa na empresa, eu não prefiro não usar essa marca, eu não queria falar o nome, eu vou falar. Quando a gente pensa na empresa, todo mundo sabe que ela tem também uma equipe de comunicação grande. E aí eu vou falar sobre emprego. A gente sabe que foi falado que em Mariana, isso foi notícia, há 2 dias atrás, 400 pessoas aderiram ao PDV da Samarco e vem aí uma enxurrada de demissões. Realmente isso é um problema. Nós, no Minuto de Silêncio, não somos a favor do fechamento da Samarco. Esse não é o nosso objetivo, a nossa discussão é outra. São direitos, essa questão da Samarco não a gente não é juiz, a gente não tem capacidade para falar sobre isso. Mas existe um dado importante. Ao mesmo tempo que 400 pessoas aderiram ao PDV e mais de 1.200 pessoas vão ser demitidas pela Samarco, eu sou de uma área que é o jornalismo. O jornalismo vive a pior crise da história dele. Hoje é uma profissão que está deteriorando. E hoje a Samarco é a maior contratadora de jornalistas em Minas Gerais, há 2 meses. O que explica isso? Eu acho que a Samarco não tem nenhum engenheiro trabalhando em Brasília. Hoje ela tem uma empresa com 60 jornalistas trabalhando em Brasília. Será por quê? A Samarco não tem dinheiro para pagar as indenizações. Ela está entrando na justiça para não pagar as multas. Ela teve 3 milhões para fazer uma propaganda no Jornal Nacional Fantástico. Isso é direito à comunicação. Isso é violação de direito das pessoas. E o outro ponto são os atingidos, que não têm nenhuma estrutura de comunicação. E aí é simples. Você pode pegar um exemplo. Quando o ministro, o Zeca Sarney, foi em Mariana, ele fez uma reunião com o prefeito, com representantes da Samarco. Alguns grupos se negaram a participar do encontro, eu fui contra isso. Isso golpista. Golpista, essa questão também, acho também, mas acho que para mim a questão é outra. A questão é que a notícia que saiu daquele dia, se você lê o que saiu daquela reunião, todas as matérias tinham lá. O prefeito disse isso, a Samarco acha isso, o ministro acha isso, em momento nenhum tinha o que o atingido acha disso. Isso é desigualdade de comunicação. Eles não têm quem os apoie até voz e eles não têm espaço, a mídia não dá espaço a eles. Isso é violação de direito. E uma das coisas que a gente fez no jornal, a gente tenta lutar com isso, a professora Jussara da UFOP é uma batalhadora disso comigo, que a gente tenta trabalhar um processo de assessoria comunitária para eles, para que a gente tentar diminuir a desigualdade desse jogo. E uma das coisas que a gente criou é um jornal. Pode passar, amigo, por favor? Pode passar. Esse jornal chama Sirene, que é um jornal que foi criado para os atingidos, para ser um veículo de comunicação deles, onde eles possam ter voz de alguma forma. Pode passar. Pode passar. Enfim, esse jornal foi criado inicialmente para que eles conversassem entre eles. O jornal é feito por eles, existe um processo de construção coletiva, desde o início até o final. Nem nada que sai no jornal ou deixa de sair não é decisão deles. Então, é um jornal que a gente está no processo de construção coletiva. Pode passar. Para quem não entende de jornal, o jornal começa com uma reunião de pauta, que para o jornalista e para a academia chama reunião de pauta, mas para o SOSÉ é uma reunião de assunto. É onde eles falam o que eles querem, de assunto que eles querem que saia no jornal. E é onde que começa todo o processo. É onde eles... Pode passar. Decidem o que sai no jornal e vão a campo apurar as matérias sob a visão deles. Eles são um repórter com apoio nosso, com apoio para estudantes da UFOP,
que lá eu queria parabenizar o FOP e o ICSA, que soube fazer academia, sair de dentro do muro e ir para a rua, né? E são repórteres. A Sandra, por exemplo, o pai dela é um dos mortos, um dos trabalhadores mortos que estava na barragem, que foi encontrado em pedaços. Ele teve 2 enterros, porque o pai dela foi enterrado, foi encontrado 2 vezes. Ela virou repórter, ela falou o que ela quis falar foi exatamente que o pai dela não era considerado atingido, as pessoas não tinham comoção pelos funcionários da Samarco como tinham pelos moradores do Bento. Ela quis dizer isso e ela disse isso. Pode passar? Tá bom. São outras comunidades atingidas, aí são a comunidade de Pedras. Essas pessoas são atingidas, mas não são consideradas atingidas pela Samarco. Eles, no jornal, eles expõem isso, eles participam, levaram essa discussão e eles construíram esse diálogo. Pode passar. Eles apuram matéria, aí está ali a Jussara, junto com eles, e eles apuram essa matéria, por exemplo, esses dois são 2 repórteres, eles decidiram que iam fazer uma matéria, que eles iam entrevistar os repórteres para saber como que os repórteres achavam que o seu trabalho deles foi bom ou não. Pode passar. E aí são situações também. A dona Tita, que também não é considerada atingida, apesar daqui. Aí está uma história boa, talvez, que é aquela foto que está ali, é Paracatu. Então, para encerrar, esse é um caso clássico. Essa igreja está fechada. Em setembro acontece a festa de Paracatu, do padroeiro de Paracatu. E eles queriam muito que essa igreja estivesse limpa a tempo deles fazerem a festa dentro da igreja. A Samarco falou, a resposta oficial da Samarco, o que ela divulga nos informativos dela, é que não vai estar pronto em setembro. Mas por quê? Né? Pode passar. Esse é o seu Zezinho, do condado lá de Paracatu. E aí foi quando a gente foi procurar saber por quê. E dentro da igreja, tinham 4 antropólogos, porque segundo a Samarco, não dava tempo de tirar a lama com todo o cuidado, porque lá existem peças para serem recuperadas, há tempo de fazer a festa em setembro. Segundo um dos próprios antropólogos que falou para um dos atingidos, ele falou assim, dava tempo sim. Se aqui tivessem 10 antropólogos, a gente tirava a lama até setembro. Mas para isso não teve dinheiro, só teve dinheiro para 4 antropólogos, então não vai ficar pronto a tempo. Isso não está em jornal nenhum, né? Pode passar, pode passar. É um processo, aí vem todo o processo da comunicação. Eles participam de tudo, da revisão, da redação, da edição. Aí está um produto final. Eu infelizmente não tenho jornal para trazer. Mas tem na internet. Tem na internet, tem. Aí é a turma com o seu produto. E é isso. Na verdade, queria trazer isso, quebrando o protocolo, peço desculpas, mas eu acho que me senti muito provocado ontem na discussão em falar que o sujeito não estava presente. E eu, como representante de alguém que está do lado do sujeito, se eu não fizesse isso, acho que eu estaria sendo omisso. Então, desculpa e obrigado.